mês que vem, 17 de julho, a Força de Submarinos da Marinha completa 106 anos, eu resolvi fazer uma espécie de um histórico de como se desenvolveu esta Força de Submarinos até chegar a projeto do submarino nuclear que nós estamos agora trabalhando nele, né? Para isso eu vou seguir um roteiro que eu fiz aqui, porque são muitos dados e para não esquecer nada, né? Às vezes a idade falha, a gente esquece nomes, né? Então eu tenho aqui, vamos me permitir aqui, olhar aqui uma colinha aqui dos dados. A Marinha brasileira, vocês vejam, 106 anos, significa que ela foi uma das primeiras, né, a entrar na onda de submarinos. E adquiriu uma larga experiência nisso, né? A nossa Força de Submarinos é dotada de pessoal altamente gabaritado. Tive a oportunidade de conviver com alguns deles. São pessoas dedicadas e altamente especializadas. E é uma força de submarinos em que pese a pouca quantidade de submarinos, uma força de escol, né? Essa ideia de ter submersíveis, né? Primeiro submersíveis, existe uma diferença no termo submersíveis, né, e submarino. Submersíveis são aqueles veículos que conseguem submergir, mas passam a maior parte do tempo na superfície. Eles submergem para ataque. Então esses primeiros submarinos eram chamados submersíveis. Os submarinos, né, já têm uma autonomia maior embaixo d'água. Eles atacam embaixo d'água e têm uma vida, se pretende sempre que essa vida embaixo d'água cresça, seja maior, a autonomia dele embaixo d'água seja maior. Então essa é a diferença básica entre submersível e submarino, né, do ponto de vista da arma de guerra, né? Isso pode variar um pouco na questão comercial, de submersíveis comerciais, etc. Como eu estava dizendo, esse desejo de ter, né, um veículo submerso remonta à antiguidade, né? Desde Alexandre, né, Arquimedes, né, já pensavam nisso, né? As experiências de Alexandre, Arquimedes, Leonardo da Vinci, né, tinham um protótipo, né? E na era moderna, logo a primeira notícia que se tem, foi no século XVII, um holandês que vivia em Londres, né? O nome dele era Drebbel, né? Cornelius Drebbel, né? Ele fez várias tentativas públicas com o veículo que ele projetou. Inclusive, supostamente, ele levou o rei James I a uma submersão durante algum tempo no Thames. Supostamente porque não se tem certeza de que essa experiência realmente tenha ocorrido, né? Submarinos que pretendiam a superfície e atacavam quando submergiam. O ataque normalmente se constituía-se em colocar, né, às vezes até de uma forma artesanal, manualmente, o torpedo no fundo do alvo, né, e aí tentar fugir. O grande desafio era sair fora da explosão a tempo, né? Por isso esses torpedos às vezes tinham um mecanismo de retardo. Mas muitos desses mecanismos explodiram junto com os torpedos que eles colocavam no fundo dos navios, né? Era uma coisa extremamente artesanal, quer dizer, vocês vejam por essa figura aí que o movimento era manual, o movimento de manivelas para fazer com que o submarino se movimentasse, o controle era difícil. Teve um exemplar, né, de um desses que tinha umas mãos, como se colocasse as mãos dentro de uma luva cirúrgica, do mesmo tipo daquelas luvas que hoje se usam em radioatividade, e aí embaixo d'água o operador colocava o torpedo, a bomba no casco do navio e tratava de correr, né? Mas a Marinha brasileira logo se interessou por isso. Em 17 de julho de 1914, portanto, vamos completar 106 anos, foi criada a flotilha, na época, flotilha de submarinos, né? E foi incorporada a ela os primeiros submarinos italianos, né, da classe Foca, né, F1, o F3 e o F5, chamado classe F ou classe Foca, né? Existia também um navio de reparo, o Tender, né, Ceará, né? Eu vou mostrar essas figuras todas aí à medida que eu vou falando desses submarinos na evolução
da Marinha com a flotilha até chegar à força de submarinos. Né? Então, esses submarinos foram os primeiros, né? F1, F2, F3, eram submersíveis, né? Submarinos que pretendiam a superfície e atacavam quando submergiam. Esses primeiros submarinos italianos, F1, F2, F3, eram desse tipo submersíveis. Né? O primeiro submarino, né, que chegou, também italiano, chegou em 18 de 7 de 1929. Foi o primeiro submarino nosso que teve o nome de Humaitá. Né? O Humaitá, vocês vão ver, sabem que já deu o nome a pelo menos 2 submarinos anteriores e vai dar o nome agora a um terceiro. Né? Está dando o nome a um terceiro. Né? Então, essa flotilha de submarinos, juntamente com a escola de submarinos, se estabeleceu mais ou menos nessa época. Né? Se sedimentou nessa época, em 1929, né? Depois de ter recebido esses 3 submarinos e o Humaitá. Né? Em 1933, né, esses 3 submarinos Foca, né, classe F, foram desativados e a força de submarinos foi extinta, porque nós ficamos sem submarinos. Né? Então nós mantivemos, né, o Tender e a escola, tá, mas não tínhamos mais submarinos. O Tender Ceará e o Humaitá, que era o único submarino existente, porque os 3 Foca foram desativados. Eles, inclusive, foram utilizados como alicerces da escola naval. Né? Quando se construiu a escola naval, eles foram usados como alicerce para o PIA. Né? Então, com o Humaitá e o Tender, ela permaneceu desativada, ligada ao comando da Marinha. Né? Bom, em 1937, 4 anos depois, então, incorporou-se os submarinos da classe Perla, também italianos, e sempre estou mostrando aí as figurinhas desses submarinos. Né? Era o classe Perla, classe que chamaram classe T. Era o Tupi, o Timbira e o Tamoio. Vejam que também esses submarinos vão renomear outros submarinos mais modernos no futuro. Com a chegada dessa classe T, né, a força de submarinos se moveu para a Ilha das Cobras. Né? E se criou uma base lá, mas ainda sem uma sede própria. Ficou a base de submarinos, ficou lá, mas ainda não tinha uma sede própria. Né? Em 1943 começaram-se as obras da base Almirante Castro Silva. A BACS, essa que nós conhecemos até hoje como a base de submarinos, e que agora está dando lugar também a uma nova base em Itaguaí. Né? Então a BACS, né, que foi modernizada mais tarde, em 1970, quando os Oberon chegaram, quando os Oberon, os submarinos ingleses chegaram em 70, ela foi modernizada, o pier foi estendido para 70 metros. Né? Bom, então a gente tinha, no final de 47, quando terminou a construção da base, nós tínhamos o Tender e o submarino Humaitá. Em 1955 nós recebemos 2 flip types, que eram submarinos, né, que já traziam novos conceitos de guerra submarina. Né? Botava o Brasil na ponta dessas. Embora eram submarinos utilizados, ainda eram submarinos que já tinham uma tecnologia da guerra submarina. Foi o Humaitá, um novo Humaitá, porque aquele Humaitá saiu de serviço, e o Riachuelo, S-14 e S-15. Né? Muito bem. Em 1960, a força de submarinos a flotilha de submarinos passa a ser chamada finalmente de força de submarinos. Né? E passa a ser autônoma, uma característica importante dela. Ela não é mais subordinada ao comando da esquadra, mas ela tem uma subordinação autônoma dentro do organograma do Ministério da Marinha. Né? É a flotilha de submarinos, a força de submarinos, melhor dizendo. E recebemos os submarinos Rio Grande do Sul S-11 e Bahia S-12, que eram submarinos também flip type, mas com maior capacidade de detecção antissubmarina e com maior capacidade de sonar. Né? E eram submarinos que poderiam atacar abaixo da cota periscópica. Os primeiros flip types que chegaram atacavam, mas ainda na cota periscópica. Né? Já esses dois, o S-11 e o S-12, o Bahia, que vieram depois, eles já atacavam abaixo da cota periscópica. Já eram submarinos que podiam fazer o ataque sonar. Né? Em 1966, o Bahia recebeu uma vela hidrodinâmica, né? Em substituição àquela vela tipo cigarette. Né? E foi a primeira vez que um flip type teve um reparo fora dos Estados Unidos. Né? Em 1966, o Arsenal de Marinha substituiu a vela desses submarinos Bahia,
que era um fleet type, e por uma vela hidrodinâmica, né? Bom, em 1970, a Marinha recebe 7 navios submarinos, 7 submarinos da classe Gup, né? O Great Underwater Propulsion Power. O Gup foi uma classe de submarinos americanos muito utilizado na Segunda Guerra, na época muito eficazes, e que a Marinha recebeu em 70 7 navios dessa classe, né? Era o S-10 Guanabara, o S-11 Rio Grande do Sul, S-12 novamente o Novo Bahia, o S-13 o Rio de Janeiro, o S-14 Ceará, o S-15 Goiás e o S-16 Amazonas. Então a gente tinha esses 7 fleet types, né? Em 1970 foi a vez da chegada dos submarinos ingleses, a classe Oberon, né, que traziam várias inovações na direção de tiro, inovações na área de torpedos. Era uma nova, a Marinha entrava no submarino da era digital, né, em 1970. Né. Em 1973, na Escola de Submarinos foi criado um centro de adestramento de submarinos e mergulho, né, que proporcionou a criação dos mergulhadores de combate. A Marinha tem um grupo seleto de mergulhadores de combate que atuam a partir de submarinos, né? E em 1988, né, esse centro foi denominado de Almirante Átila Monteiro Axê. Era de grupo de mergulhadores de combate. Muito bem. Bom, aí entramos numa era em que a Marinha começou a pensar em construir os seus próprios submarinos. Já tínhamos uma experiência de reparo em cima da classe Oberon, em cima da classe Gup. O Arsenal de Marinha já vinha trabalhando em reparos de submarinos, já tinha adquirido, né, um certo know-how, e a Marinha pensava em construir submarinos aqui para aumentar esse know-how. Então, fez-se um contrato com a HDW, a alemã, que tinha os submarinos da classe IKL 209, os IKL 1400-209. A gente contratou, então, 4 desses submarinos, um a ser feito lá na Alemanha, em Kiel, que foi o primeiro deles, o Tupi, né? E os outros 3 para serem construídos no Arsenal de Marinha, né? Nessa mesma época, a Marinha adquiriu um navio de socorro submarino que a gente tem até hoje, que é o Filinto Perry. Tá? É um submarino, é um navio relativamente novo, que a Marinha adquiriu na década de 80, em 1984 e 85, e até hoje está servindo a Marinha, e é um navio com bastante recurso para socorro antissubmarino. Muito bem. Muito bem. Os 3 navios que foram construídos no Brasil foram o S-31, o Tamoio, o S-32, o Timbira, e o S-33, o Tapajós. E aí a Marinha fez algumas modificações, né? A Ingeprom, a empresa de projeto da Marinha, fez algumas modificações, alongou um pouco o submarino e fez algumas modificações no seu sistema de direção e equipamentos e construiu mais um, o S-34, o Ticuna, que é no momento o submarino mais moderno que a Marinha tem em operação, né? Em breve perderá o seu posto para o Riachuelo, que deve ser incorporado esse ano. Muito bem. Então a gente entra na fase, agora, quando já no governo Lula, na época de 2006 a 2010, se negociou a construção dos submarinos da classe Scorpene, que serviriam de base também para o nosso primeiro submarino nuclear, né? Serviriam de base porque, como vocês sabem, já tive a oportunidade de fazer isso e dizer em um outro vídeo que tecnologia da parte nuclear não se transfere. Tudo que o Brasil está desenvolvendo e vai incorporar dentro do submarino nuclear é de desenvolvimento brasileiro. A parte nuclear, apenas a parte não nuclear e especificamente o aço, a tecnologia do aço de alta resistência, HTY, esses são vem da França e nós recebemos transferência de tecnologia para isso. Então, a transferência de tecnologia pega a parte não nuclear. Todo o sistema nuclear e auxiliares não nuclear são de desenvolvimento brasileiro, porque isso não se transfere. Então, com esse contrato do Scorpene, nós começamos a fabricação do S-40, o Riachuelo, S-41, o Maitá, S-42, Tonelelo e S-43, Angostura. Vejam que os nomes dos submarinos sempre se repetem. A Marinha tem essa prática, né, de renomear novamente com novos navios, navios que já tiveram o nome em navios que operaram anteriormente. Muito bem.
Então, chegamos aí no estágio que nós estamos hoje, né? Construindo aqui no Brasil, né? 4 submarinos da classe Scorpene, com um certo grau, né, de nacionalização, né, mas com ainda transferência de tecnologia francesa para a parte desses submarinos convencionais e na parte não nuclear do submarino nuclear. Ao mesmo tempo, nesse mesmo contrato, foi instalada, foi desenvolvida a base de submarinos, a base que vai dar apoio para os submarinos que estão sendo construídos e para o submarino nuclear, uma base bastante moderna, com muitos recursos e que está situada em Itaguaí, né? Então, essa mais ou menos é a história dos 106 anos da Força de Submarinos e que dá à Marinha uma capacitação muito grande nessa área. Embora tenhamos poucos submarinos, nosso pessoal é muito capacitado. E uma coisa que a Guerra das Malvinas mostrou, não há necessidade de muitos submarinos para você deixar uma marinha extremamente preocupada, né? Submarinos operacionais, meia dúzia de submarinos operacionais espalhados pela costa do Brasil já dão um certo poder de dissuasão bem grande, né? É lógico que o ideal para uma costa, para uma defesa de um litoral tão imenso, a gente deveria ter mais, deveríamos poder termos mais submarinos. Mas não se enganem que 6 submarinos já dão um poder de dissuasão bastante grande, né? Então era isso, eu espero que eu tenha conseguido mostrar uma evolução em 6 anos, né, dessa brilhante força de submarinos. Eu conheci pessoas e profissionais desse grupo e a experiência que eu tive com eles foi sempre excepcional, né? Eu não fiquei muito tempo na Marinha, e muito menos ainda na parte embarcada, fiquei poucos anos, até partir para a engenharia. Mas tive como comandante, durante a minha época de navio patrulha, de 2 comandantes que tinham sido egressos da Força de Submarinos, e todos 2 eram excelentes marinheiros, né? Então é isso, espero que gostem. Se gostarem, não esqueçam de marcar aí para assinar o canal, aqueles que ainda não assinaram, e aqueles que assinaram também, não esqueçam de verificar aí o íconezinho, o sininho para receber as atualizações. Muito obrigado e até a próxima.